estudei, na Unisquina que eu estudei lá. Imagina, o curso inteiro de História tinha 2 turmas. Eram 40 alunos no curso inteiro de História. Então eu e mais 2 éramos os marxistas. Nós não entendia nada. A verdade é essa, não entendia nada. Quando eu terminei a faculdade, que eu arrumei um emprego numa universidade que ia botar um polo na minha cidade, eu ia ser professor, tutor, aí eu tinha que ter uma especialização, eles me ofereceram uma especialização à distância em ciências sociais. E ali, então, eles mandaram material didático pra gente, e aí eu começando a ler aquilo, achei aquilo muito fraco, e dali me deu a história. Eu não entendo nada daquilo que eu li na faculdade, não entendo nada, porque não batia as conclusões que eu tinha chegado da leitura do Capital, do volume 1, com aquilo que estava nos livros didáticos lá, o nome da instituição era IESD. Eu não sei nem que fim levou isso, mas era a instituição que me mandava os livros. E aí eu decidi pegar novamente o volume 1. Por isso que eu falei que a primeira coisa é motivação. Alguma coisa tem que te tocar. Eu nasci numa família pobre, para fazer faculdade, durante o dia eu era pintor e final de semana eu era motoboy e entregava pizza. Para pagar a minha faculdade, que custava na época R$250 por mês para fazer as disciplinas que eu fazia, me formar em 4 anos. Então assim, eu me identifiquei muito com a tua história, porque a gente tem que trazer, a gente às vezes esquece dessa dimensão que tu trouxe, Jonas, que é aquela dimensão assim, a gente procura entender o Capital, entender que aquilo ali é a teoria do proletariado. Antes de chegar aqui em cima, eu estava conversando com algumas pessoas dizendo como a gente tem que chegar, essa teoria tem que chegar nas pessoas. E aí, quando tu falou, Jonas, assim, como é importante a gente conseguir decodificar isso, né? E às vezes coisas simples caem a ficha. E lá na faculdade, quando eu terminei a faculdade, já estou saindo. Eu terminei a faculdade, que eu comecei a ler de novo o volume 1, porque eu percebi que não tinha entendido nada, ou muito pouco. Eu sentia uma motivação muito grande, primeiro, porque eu me sentia explorado pela sociedade. Meu pai ganha BPC, minha mãe é professora aposentada, eu não tenho herança nenhuma para ganhar quando eles morrerem. Eu saí da casa do meu pai e da minha mãe com 18 anos, porque eu era revoltado com a vida, então eu saí e achava que assim eu podia viver, e já casei 5 vezes. Né? Mas acho que agora não vou me separar mais, mas tudo bem. Vou parar de falar. Mas é isso, motivação, gente, tá? Motivação, e não é difícil, não é difícil. Eu acho a linguagem, porque, Marx é materialista, gente, então a materialidade também ajuda a gente a entender a forma como ele fala, né? Então, eu não sei se é porque a gente se acostuma, mas primeira coisa, senta a bunda na cadeira e lê, e vai lendo outras coisas junto. O David Harvey ajuda, eu já li também, embora tenha algumas discordâncias aí. Enfim, mas vamos lá, né? Eu vou passar a bola e depois a gente volta ao assunto. Obrigada, Humberto. Enfim, eu não posso nem dizer que eu tenho discordâncias com o Harvey, porque quando eu li esses manuais, eu estava realmente começando a ler. Foi uma coisa que me ajudou a passar por ele, porque era uma coisa que eu não tinha. Era bem isso, você pega o Capital Volume 1, parece um monstro mesmo, gente, é uma bitola desse tamanho. E depois do Mega, virou 8 volumes, é bom frisar. Mas foi uma coisa que me ajudou, e que quando eu tinha 0 base pra andar, então é uma coisa que eu... Mas é isso, é bem o que o Humberto falou, foi o único... Eu nem sinto, sinceramente, eu nem tenho nem roupa pra estar nessa mesa, porque assim, li junto com o manual, sinto que entendo alguma coisa, mas acho que ninguém pode falar isso, né? Com tanta propriedade, porque é um negócio que... Fora Sabrina, beleza, gente? Não é isso que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte: a questão do guia, a gente tem que tratar todo guia de leitura como um guia de leitura. Não quer dizer que a interpretação daquele autor é a interpretação. E é essa dificuldade que muita gente tem, porque quando a gente lê alguém pelos olhos do outro, a gente está sujeito a ler pelos olhos do outro, e a gente tem que reconhecer isso. Quando eu li o Capital Volume 1, foi em sala de aula, foi uma turma inteira, e aí no final do semestre a professora deu um certificado pra gente colocar na parede, que a gente leu o Capital Volume 1, porque era muito importante. Eu tenho meu certificado até hoje, com muito carinho. E eu tenho suspeitas que várias outras pessoas não merecem aquele certificado. Mas não teve guia nenhum. E aí quando eu fui... assim, eu tenho que continuar lendo essas coisas, tenho que continuar. Quando eu voltei pro Capital novamente, e aí já tinha saído o guia do David Harvey, várias coisas que ele falava deixaram coisas muito mais objetivas pra mim. As coisas estavam nebulosas. Várias outras coisas, eu não acho que é bem assim. E aí você tem que se permitir isso.
toda vez que você for usar um guia, você tem que fazer dessa maneira. É muito importante para quem tem medo. Esses guias do Harvey são os guias mais completos que existem. Eles são fundamentais para abrir a porta para muita gente. Mas leia como um guia, não leia como a única interpretação possível, porque o que nós temos, o que virou o marxismo depois, que é o que veio pós-Marx praticamente, né? A obra marxiana, e nós temos aí a obra marxista. O marxismo é isso. São várias interpretações da obra marxiana, extrapolações a partir do materialismo histórico como método, e aí a gente tem que se permitir questionar, duvidar, não é isso aqui, é outra coisa, porque não a gente vai ficar lendo como leitores passivos. E teoria não tem como ler de forma passiva. Deixa eu só fazer um pitacozinho de leve. Eu indico manuais, só que eu indico com muito cuidado, porque um belo dia aconteceu uma revelação na minha vida. Eu ouvia falar de Rosa Luxemburgo na universidade, tive um professor que se dizia luxemburguista. E o professor era meio social-democrata. Era meio social-democrata, e ele dizia que ele era assim porque leu Rosa, que era uma socialista democrática, contra a violência, o autoritarismo, contra Lenin, os bolcheviques. Rosa era quase um John Locke, né? Vamos lá. Aí, um belo dia, eu peguei Rosa para ler. Peguei aquela Obras Escolhidas da editora Unesp, editada pela Isabel Loureiro, e fui ler. Eu descobri que a Rosa Luxemburgo real é o total oposto do que se diz da Rosa Luxemburgo na boca da academia, de muitos comentadores. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, não é o caso do Harvey, inclusive pontuando, não é o caso do Harvey, mas, por exemplo, no caso de Rosa e Gramsci, o negócio é sinistro. Sinistrão, assim. O que fazem de Rosa e Gramsci é uma sacanagem gigantesca, porque transformam Rosa e Gramsci em social-democratas, que eles não foram, de jeito nenhum. Simplificam a teoria deles, tiram toda a complexidade, todas as grandes contribuições, e aí por isso que vamos ter muito cuidado, ler, como Sabrina muito bem falou, ler o manual como manual, sempre lembrando que é o primeirinho passo, mas assim que der o primeiro passo, vamos tentar ler o autor direto. Inclusive, fica aí a dica, leiam Rosa Luxemburgo, que eu até tenho uma tese polêmica, tese polêmica, vou arrumar uma treta agora com Sabrina. Pra mim, depois de Lenin, o melhor pensadora marxista da teoria política é Rosa. Depois vem Gramsci, né? Mas vamos lá. Briga no parquinho, peraí. Chegou mais de uma pergunta que basicamente sintetiza essa ideia. Como trabalhar Marx, falar de Marx para população mais pobre que tem pouco acesso à educação. Lembrando que, gente, a educação que a população tem acesso, ela não nos serve, é só bom frisar. Mas, vou passar isso para todos. Não, é sério, porque não é possível. Eu não aguento ver essa coisa de educação é falha. É um projeto que está funcionando, viu, gente? Só não está funcionando para as massas. Mas vou passar. Agora eu vou fazer a ordem inversa para ficar equilibrado. Pode começar. Bom, vamos lá. Esse é um tema que eu adoro, porque toda vez que alguém fala comigo, mas a gente tem que dialogar com um trabalhador de chão de fábrica, a gente tem que dialogar com a galera do campo, e a gente tem que dialogar... Beleza, porque é exatamente nesse ponto específico que o que eu mais amo na minha atuação enquanto militante. Que bom, falei 1000 vezes aqui, eu sou cigana. Oi, gente, pra quem não sabe, eu sou cigana. Eu sou de um clã cigano muito específico, que gera uma decepção gigantesca na pessoa, porque todo mundo fala, é cigana, aí você imagina a Esmeralda, aí chega a brancona aqui, aí todo mundo fica, porra, não era isso, mas sou cigana. E eu já falei disso várias vezes. Toda vez que eu vou me pautar em como é que eu falo com as pessoas, como é que eu falo de marxismo, como é que eu falo, tem que ler isso aí, eu paro pra pensar como é que eu falo dentro do clã que eu tô. Como é que eu vou falar com a minha família que mora no interior do Mato Grosso do Sul, que vive sendo assassinado por latifundiário, que muitas vezes não tem... Internet é luxo, que muitas vezes a gente não tem acesso à luz elétrica. Então, assim, essa é a realidade de metade da minha família, tá? E assim, eu acho que eu já contei isso pro Jones uma vez. Eu tenho uma família gigantesca, porque minha bisavó
teve 11 filhos biológicos e adotou mais 6. E isso foi se repetindo em vários momentos da minha família. Então, assim, o que eu tenho de parente é uma coisa impressionante. E eu tenho um tio-avô que, nesse exato momento, ele tá com 91, 92, 91 anos de idade. E eu já falei dele várias vezes pro Jones, porque esse meu tio, se você chega despercebido, se você chega sem informação e você não conhece marxismo, não conhece marxistas famosos, você entra na casa do meu tio-avô, você vai achar que o Stalin é um santo. Porque o meu tio-avô é extremamente católico, ele tem vários santinhos da igreja católica por um motivo muito aleatório, pra quem chega de surpresa, tem um quadro do Stalin. Aí você fica tipo, mas é santo? Isso aí, tipo, fica no meio. Olha o Jones. E fica no meio dos santos católicos desse meu tio-avô e você acha meio esquisito. E aquelas molduras bem de tio-avô mesmo, que tem aquelas rosas na moldura, um negócio bem de gente velha, assim. E aí, você pergunta pra ele quem que é, meio, tio, quem que é esse cara? Ele fala, não, é o Stalin. E aí ele te conta a história. E o meu tio-avô não é marxista. A minha família paterna, uma grande parte não é marxista. Então por que diabos o Stalin está ali? Porque, bom, como eu falei, minha família é cigana, o clã que eu pertenço ficou na Alemanha durante muito tempo, e foi uma galera que rodou durante o Holocausto. Esse meu tio-avô, ele perdeu a mãe e ele perdeu 6 irmãos. E é por isso que a minha bisavó adotou 6 crianças. E por que eu tô contando essa história toda? Ele não é marxista, a minha família não é marxista, mas eles têm um amor muito grande. Não só pelo Stalin, ele tem a foto do Stalin, mas pelo que representou a União Soviética, porque eles entendem na União Soviética quem libertou o povo deles, porque quem abriu o campo de concentração e etc. E por que eu falo deles? Porque quando eu vou falar de marxismo, e eu comecei a falar de marxismo com eles, foi, beleza, você já tem a foto do cara. Vamos conversar o que o Marx é interessante para a realidade daquela população do campo. Por que é importante? E assim, eu não vou recomendar livros pro meu tio-avô, mas eu recomendo pros meus primos que têm a mesma idade que eu. Sabe, o meu trabalho e eu gosto disso, de fazer disso no Revolution, é comunicar para as pessoas da forma mais simples possível o que é o Marx, o que é marxismo, e todos os teóricos, para essas pessoas terem as ferramentas e falarem de formas mais tranquilas que eu ainda, com todas as pessoas possíveis. E eu gosto muito do podcast por conta disso, sabe? Eu acho que flui bem. Tem as limitações, que nem eu falei, tipo, não tem acesso à internet, muito mal tem a energia elétrica, mas tá ali. Quando eu consigo ir, e é um problema muito sério quando eu vou visitar minha família... tá. Já vou encerrar, gente, desculpa. Eu converso com os meus primos, eu debato com os meus primos, para os meus primos que estão ali constantemente fazerem esse debate. E assim, não tenho tios avós marxistas, mas eu tenho primos de segundo grau que são marxistas e trabalham do campo a questão do Marx. Então assim, não é uma coisa tão intangível, porque a gente fala como se é impossível chegar. Não é impossível. Você pode estar lá. Tem que ter um pouquinho de esforço, demanda um pouco de trabalho, mas assim, é muito mais fluido do que as pessoas tendem a achar que é. Agora eu já falei demais, vou passar aqui. Tá. Como chegar na classe trabalhadora com a teoria marxista, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio porque, assim, nós não temos nem, e aí eu posso estar falando uma bobagem, mas pelo menos a minha impressão é que nós não temos nenhuma estruturação de como fazer isso para a realidade do século XXI. O Marx já nos disse lá atrás que o capitalismo faz isso, né? Então ele vai... A busca pelo lucro faz com que os capitalistas aumentem a participação do capital constante na composição orgânica do capital e com isso vai para conseguir o superlucro, reduzir o preço do produto e joga uma galera na rua, que é o exército industrial de reserva. Bom, essas coisas, elas são muito objetivas para a vida das pessoas, então a gente tem que tentar falar de alguma maneira que fique um pouco mais simples, porque o que o capitalismo faz dentro dessa lógica que eu tentei aqui falar em 2 segundos? Ele fragmenta a classe trabalhadora. Então nós não temos mais, como nós tínhamos antigamente, uma fábrica com 5 mil operários, 10 mil operários, onde, por exemplo, o movimento sindicalista tinha uma grande penetração. Então agora a classe trabalhadora está completamente desarticulada, está dividida, e a gente sabe também,
Marx também nos disse isso, que o pensamento dominante é o pensamento da classe dominante. Então, como romper essa barreira? Bom, eu não sei, mas eu vou dizer o que eu estou fazendo para fazer isso. Eu fiz um canal no YouTube. Por quê? Porque é uma maneira, por exemplo, de tentar colocar numa linguagem do século XXI, né? Uma linguagem que aproxime pelo menos do jovem, que a maior parte de quem está no YouTube é jovem, e assim tentar, vamos dizer assim, primeiro, ser um canal de comunicação. Quem acompanha lá no canal sabe, eu não sou um teórico, eu sempre me classifico como um divulgador de conteúdo marxista, então eu simplesmente divulgo. E o que eu estou fazendo é isso, é tentar divulgar, tentar popularizar, tentar tirar de dentro dos círculos da academia e tentar moderar o discurso, tentar trazer isso para uma linguagem um pouco mais fácil. Eu não sei exatamente como fazer isso, mas eu penso, o que eu tenho dito para as pessoas lá no canal, quando eles me perguntam, é o seguinte: cada um de nós tem como colaborar de alguma forma, né? Eu acho que poderia ser um comunicador razoável, eu tenho algumas leituras, eu pensei, bom, eu posso colaborar fazendo um canal no YouTube. Você que está assistindo o canal e quer colaborar, o que você pode fazer? Vocês estão aqui assistindo, o que vocês podem fazer? Como conversar com alguém? Eu consegui convencer meu pai de 76 anos a não votar no Bolsonaro. Né? Eu não consegui com meus primos, mas a minha mãe e meu pai eu consegui com muita conversa, com muita paciência e tentando moderar o discurso para uma pessoa de 77 anos que tem a 4ª série primária. E eu consegui fazer ele entender algumas coisas. Eu não consigo imaginar uma fórmula. O que eu posso dizer assim como uma dica é: cada um busca a sua maneira de tentar chegar nas pessoas e moderar esse discurso. Eu acho que a primeira coisa é colocar da maneira prática, porque nós somos a classe explorada, nós somos a classe trabalhadora, então é a matéria que serve a nós, né? Então, entender o mecanismo da exploração é possível, basta a gente conseguir chegar numa linguagem que atinja essa classe trabalhadora que está tão fragmentada quanto está hoje no século XXI. Obrigada, André. Você vai? Eu vou. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, sempre que a gente coloca essa pergunta sobre como levar Marx para a classe trabalhadora. E a primeira é se perguntar se quando a gente está preocupado com isso, se a gente também talvez não esteja engajando numa forma de subestimar o interesse da classe trabalhadora e em aprender sobre este assunto. Porque isso é muito comum. A gente fala, não, tá vendo, eles não sabem nada disso, porque olha, eles ficam assistindo a novela da Globo. Então a novela da Globo é algo que deixa as pessoas alienadas, então não tem esse interesse. Ou essa questão da educação no Brasil, se essa porcaria que ela é. Então é muito difícil. Mas com os veículos, com as ferramentas corretas, você consegue engajar as pessoas. E eu vou falar uma historinha bem rapidinha, para ficar dentro do meu tempo aqui, sobre... sobre o que é não subestimar as pessoas. Ano passado, assim que teve o primeiro turno, né? Aí as pessoas ficavam mandando mensagens desesperadas para mim e para Débora. E a gente dava assim, nós vamos ser pessoas equilibradas, tá? E nós vamos engajar as pessoas e tudo mais. E a gente começou a criar grupos de Facebook e tudo mais. Vamos ensinar a galera como é que conversa com o pessoal, como é que vira voto, panfletagem. Aí a gente começou as banquinhas da democracia, as brigadas de panfletagem. E foi super legal porque a gente viu gente no Brasil inteiro fazendo esse negócio. E eu tenho amigos que eu fiz naquela época, são grandes amigos até hoje. E uma coisa que aconteceu foi que a gente montou uma banquinha pela democracia lá em Brasília, na rodoviária. E eu fui meio que rodando o Brasil, falando dessas coisas nos outros lugares, mas a gente agregou um grupo legal de gente que estava na rodoviária todo dia, de manhã até a noite. Aí quando eu ia para Brasília, eu chegava e eu falava, então tá, hoje é meu dia na banquinha. Aí teve um dia que eu cheguei lá com um cartaz desse tamanho, cheio de gráfico de economia, falando, o PT quebrou o Brasil? Essa era a minha pergunta. E quando eu cheguei, o Thiago, que é meu companheiro, olhou pra mim e caiu na gargalhada. Porque você tá na rodoviária, você tá com um negócio desse tamanho, com um monte de gráfico, de umas curvas dessa maneira. O que é isso? Ninguém vai dar bola pra isso. Eu falei, me aguarde. E aí, ele fez até vídeo disso depois, porque né, ele viu. Eu falei, me aguarde. Eu era muito séria sobre isso. As pessoas paravam, elas estavam andando, descendo, todo mundo entregando panfleto, né?
E um monte de gente já pegava panfleto, não quero isso não aguento mais esse negócio de eleição, e descia uma escada rolante pra ir pegar os ônibus. Aí um monte de gente começou a ficar assim, o que é isso aqui? PT que um monte de... E aí eu via gente voltando em cima da escada rolante, assim, nossa, que negócio que é esse aí? Que negócio que é esse aí? Aí falava, aí eu tava assim, super feliz, aí economista, né? Nossa, alguém notou meu gráfico. E aí eu falei assim, não, é porque assim, quais são os problemas que a gente tem no Brasil hoje? Assim, desemprego é um deles. Aí eles começaram a falar várias outras. Educação. Nossa, não, tá muito ruim, tá tudo muito caro. O gás lá em Brasília é um absurdo, o gás de cozinha. O gás tá um absurdo, as pessoas falam todas essas coisas. E eu falei, pois é, tudo isso tem a ver com como as pessoas estão administrando a economia do Brasil. Você concorda? Concordo. E aí eu fui puxando as pessoas na base da pergunta. Na base do que ela estava vendo ao redor na vida dela. E aí toda vez que eu conseguia puxar alguma coisa, que ela falava assim, não, é porque, nossa, eu tenho um primo que é o primeiro que foi pra faculdade. Porque, ele conseguiu naquele programa lá no ProUni. Aí eu chamava ele pro meu gráficozinho, que eu falava de acesso às pessoas à universidade. Né? Eu, com todas as minhas críticas, né, ao Lula e a Dilma e tudo mais, nós temos que reconhecer também avanços. Então eu mostrava aquilo ali e ele, nossa, é mesmo, porque aí tem o meu primo, aí tem o meu vizinho, e a pessoa ia relacionando ao dia a dia da vida dela.